Sejam bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. Convido você a abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Nós abordaremos neste primeiro estudo, de uma série de 4 estudos, os versículos 1 a 6. E o nosso tema neste estudo é o Deus da Aliança. Antes de entrarmos no tema, gostaria de convidar você a pensar nas seguintes considerações iniciais. Um mestre da religião judaica e um homem rico, certa noite foi procurar a Jesus. Apesar da sua riqueza e apesar do seu conhecimento, este homem estava angustiado, porque não tinha certeza de que poderia entrar no reino de Deus, não tinha certeza de vida eterna. Ele então se aproximou de Jesus, desejoso de lhe fazer uma pergunta. E a resposta que Jesus deu a ele é uma resposta muito importante. É uma resposta que eu e vocês precisamos conhecer, porque disto dependerá a nossa eternidade. Mas afinal, que pergunta era esta? E qual foi a resposta de Jesus? Bem, é importante dizer que Nicodemos nem sequer fez a pergunta. Quando ele se aproximou de Jesus, Jesus, conhecedor da sua angústia e conhecedor dos seus pensamentos, foi direto ao ponto e lhe deu a resposta que ele aguardava. Disse Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Confira João capítulo 3, versículo 3. E nesse momento, Nicodemos, que já estava confuso, ficou mais confuso ainda. E Jesus, então, para esclarecer este estado de confusão de Nicodemos, disse: o que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Confira João capítulo 3, versículo 6. Desse pequeno diálogo entre Jesus e Nicodemos, nós gostaríamos de destacar alguns pontos que introduzirão o nosso estudo nesta noite. O primeiro ponto: se as riquezas tornassem alguém pleno e feliz, Nicodemos não iria procurar a Jesus, pois ele era um homem rico. O segundo ponto: se a obediência à lei salvasse alguém, Nicodemos também não iria procurar a Jesus, porque Nicodemos era o mestre da lei judaica e cumpridor da lei. E se a riqueza ou conhecimento da lei salvasse alguém, em terceiro lugar, Jesus Cristo não teria dito a Nicodemos que lhe importava nascer de novo. Considerando esses 3 pontos, algumas perguntas são importantes para entendermos este assunto. E que perguntas são estas? Primeira pergunta: para que existe a lei, então? Para que a lei foi dada? Qual a finalidade? Em que contexto ela foi dada? Talvez, se você perguntar para alguém, ainda nos nossos dias, você tem certeza de salvação? Ou, se você morresse e fosse à presença de Deus e Deus lhe perguntasse: por que devo deixar você entrar no meu céu? Muitos diriam: olha, devo entrar no céu porque sou obediente da lei. Não mato, não roubo, não adultero, não dou falso testemunho, dentre outras coisas. E eu quero de pronto dizer que há uma importância muito grande na obediência dos mandamentos de Deus. Afinal de contas, se constitui na lei moral e se constitui numa regra de conduta moral para todos nós, em todos os tempos e em todas as épocas. Mas a lei não foi dada como instrumento de salvação. Vou repetir: a lei não foi dada como instrumento de salvação. Vamos entender melhor este assunto? E vamos entender estudando o nosso primeiro ponto, que é o Deus da aliança. A palavra aliança é muito usada nas escrituras sagradas. Para vocês terem uma ideia, ela aparece 299 vezes, entre as vezes que aparece no Antigo e no Novo Testamento. E a palavra aliança é definida da seguinte forma: é uma administração soberana
da graça e da misericórdia de Deus, tanto em sua origem, quanto na revelação, quanto na confirmação e quanto no cumprimento. Está difícil de entender? Nós vamos tornar isto mais claro. A primeira vez que a palavra aliança aparece é em Gênesis capítulo 6, versículo 18, para designar o pacto pré-diluviano, uma aliança feita entre Deus e Noé. E de pronto esse texto esclarece que uma aliança, segundo a Bíblia, ela não é um pacto que envolve um acordo entre duas partes. Antes ela é uma administração soberana de Deus, e não somente soberana, uma administração graciosa e misericordiosa. Deus anuncia neste texto, Gênesis capítulo 6, versículo 18, que estabeleceria uma aliança com Noé. E é importante destacar que não foi um acordo entre Deus e Noé, mas uma concessão soberana de Deus a Noé. Observe que quem tomou a iniciativa de vir ao encontro de Noé foi Deus. Observem que Noé vivia em meio a uma geração que havia se corrompido, uma geração cujo desígnio do coração de todos era mau. Observem que Noé, em meio a esta geração, temia a Deus. E observem que Deus, a este homem temente a ele, mas não perfeito, se revela e estabelece uma aliança. É importante destacar que nesta concessão soberana de Deus foi firmada uma aliança, onde Deus se comprometeu em cumprir a sua palavra, onde Deus se comprometeu em executar a sua promessa. Observamos uma segunda ocorrência desta palavra, aliança, em Gênesis capítulo 9, versículos 9 a 17, já no contexto do pós-dilúvio. E o aparecimento desta palavra e este texto, eles vêm a reforçar as mesmas verdades apresentadas anteriormente. Primeiro, que a aliança foi concedida e estabelecida pelo próprio Deus. Segundo, que esta aliança era universal e abrangente, pois ela incluía Noé, a sua família, os seus filhos e incluía também os animais que deveriam ser agasalhados na arca. O terceiro ponto é que esta aliança era incondicional. Deus, ao vir ao encontro de Noé, e Deus, ao estender a ele a sua aliança, não exige nenhuma contrapartida de Noé para que ela fosse estabelecida. A resposta de fé que Noé teve que dar foi construir a arca. Uma quarta coisa, o cumprimento da promessa desta aliança foi garantida pelo caráter de Deus e pela fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. No presente texto, Deuteronômio capítulo 5, versículos 1 a 6, texto que é considerado o preâmbulo da lei, Moisés afirma que Deus fez uma aliança com o povo de Israel no Monte Horebe. E mais uma vez os mesmos elementos aparecem. Israel foi soberanamente escolhido por Deus em amor para ser redimido e adotado. E eu quero convidar você que com calma abra alguns textos e confira alguns textos em sua casa. Êxodo capítulo 2, versículo 24, Êxodo capítulo 6, versículos 6 a 8 e Êxodo capítulo 4, versículo 22. Estes textos vão demonstrar que Israel, um povo chamado por Deus para permanecer com ele em aliança, ele foi escolhido por amor, ele foi redimido por amor e ele foi adotado por amor.
Antes de falar aos israelitas sobre a importância dos estatutos, mandamentos e juízos, sobre a importância da obediência a esses mandamentos como um ato de amor responsivo a Deus, Moisés faz questão de frisar: esta lei foi dada para um povo que já estava em relacionamento com Deus. Um povo anteriormente escolhido, um povo anteriormente redimido, um povo anteriormente adotado. E esta aliança foi dada por Deus ao povo graciosa e misericordiosamente, sendo a lei a instrução do Senhor para que esse povo desfrutasse da comunhão e das bênçãos da aliança. Que lições nós podemos aprender deste primeiro ponto? Primeira lição, anote aí. Deus, segundo a sua vontade, decidiu se relacionar com o homem. Esta é uma decisão graciosa, misericordiosa e soberana de Deus. Deus continuaria sendo Deus se não escolhesse se relacionar com o homem, mas ele o fez. E a Bíblia demonstra isso desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Deus foi ao encontro de Adão e Eva quando ambos pecaram e se esconderam da sua presença. Deus foi ao encontro de Sete, ao encontro de Enos, ao encontro de Enoque, ao encontro de Abraão, ao encontro de Isaac, Jacó, José, ao encontro do povo de Israel, escravizado no Egito. É Deus quem tomou a iniciativa de estabelecer um relacionamento e uma aliança com o homem. Uma segunda lição. Deus graciosamente estabeleceu essa aliança, na qual assegurou as bênçãos da aliança e as promessas da aliança. Uma terceira lição. Deus assegurou ao povo chamado para estar em aliança com ele a fidelidade no cumprimento de todas as suas promessas. Uma quinta lição. A obediência à lei jamais foi exigida como meio de salvação. Porque a lei, e este capítulo mostra isto claramente, foi dada para um povo salvo. E o povo foi convidado, desafiado a obedecer à lei, como evidência da sua gratidão, como meio de santificação e como forma de ser abençoado. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 mostram exatamente esta equivalência do que nós acabamos de afirmar com aquilo que o Novo Testamento ensina. Relembrando o que nos diz Romanos 12, 1 e 2, palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não os conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O meu desejo é que este estudo tenha abençoado você e que abençoe a sua família. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Amém.